continuar falando um pouquinho, assim como na aula anterior, sobre o seu momento atual. Nós vamos falar sobre o profissional que você é agora. Nessa aula nós vamos falar sobre a sua lista de conhecimentos. E aqui nós vamos falar sobre a sua lista de conhecimentos técnicos. Nós estamos falando sobre as suas hard skills, beleza? Então, o que é uma lista de conhecimentos? As listas de conhecimentos de profissionais de TI geralmente são muito extensas e isso pode ser um problema, isso pode dificultar a leitura do recrutador. A lista ser muito extensa, normalmente já deixa confusa. Então, o que a gente pode fazer para organizar uma lista de conhecimentos? A primeira coisa que a gente pode pensar é óbvio, vamos dividir em categorias. E aí eu vou fazer um exercício com você. Eu tenho essa lista de habilidades. E como eu posso categorizar isso? Eu posso pensar, JavaScript é uma linguagem de programação, Vue.js é um framework de JavaScript, HTML é uma linguagem de marcação, CSS é folha de estilos, Gira é uma ferramenta de gestão de projetos, AWS é uma cloud computing, CI/CD é uma metodologia para entregas de aplicações, Bitbucket é um repositório Git e Jenkins é uma ferramenta de automação de processos. Cara, é muito confuso, cada item tem uma categoria diferente. E como eu posso organizar tudo isso? A melhor coisa que você pode fazer aqui é esquece tudo isso. Eu vou te mostrar aqui exatamente como você precisa organizar a sua lista extensa de conhecimentos. Beleza? Então a primeira coisa que você precisa fazer é separar quais são os conhecimentos diretamente relacionados à sua função. E aqui nós estamos dando exemplo sobre um desenvolvedor de front-end, então conhecimentos diretamente relacionados à sua função, conhecimentos diretamente relacionados a desenvolvimento de front-end. Então aqui nós temos a primeira categoria, desenvolvimento de front-end. E aí você pode pensar assim, simples assim? Sim, simples assim. Eu sou um desenvolvedor de front-end, a minha primeira categoria é desenvolvimento de front-end. Eu sou um gerente de pessoas, a minha primeira categoria é gerenciamento. Eu sou analista de QA, trabalho com testes, a minha primeira categoria é testes. Eu sou um Scrum Master, a minha primeira categoria deve ser Scrum. E eu devo listar as principais habilidades ali relacionadas à minha função. Beleza? O que é o resto? O restante são conhecimentos complementares. Então, a mais importante, desenvolvimento de front-end, e depois eu tenho alguns conhecimentos complementares. E esses conhecimentos complementares eu posso dividi-los também. E aqui eu fiz alguma divisão mais ou menos correta, mais ou menos, Bitbucket não é exatamente Cloud Computing, CI/CD não é exatamente, mas para fins de exemplo, eu acho que vale a pena aqui eu dividir em outras duas categorias. Então, eu tenho uma primeira categoria principal, desenvolvimento de front-end, eu tenho uma segunda categoria, Cloud Computing, uma terceira, ferramentas, e eu vou usar exatamente essas três categorias no meu currículo. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que isso é um currículo, eu estou vendo a minha lista de conhecimentos e eu tenho do meu lado esquerdo uma coluna chamada desenvolvimento front-end, onde eu tenho as principais palavras-chave para o meu mercado. Eu tenho as principais habilidades técnicas que o meu mercado pede. E você lembra? Quem você faz é a segunda parte do seu currículo. A primeira parte do seu currículo é quem você é. Logo depois disso já vem o que você faz, já vem a sua lista de conhecimentos. E a sua lista de conhecimentos já vai de encontro exatamente com as palavras que o recrutador está procurando. Nós do Ocidente, nós lemos desse jeito, de cima para baixo, da esquerda para a direita. E o que isso quer dizer? Que as palavras JavaScript, Vue.js, HTML e CSS são as primeiras que o nosso recrutador vai encontrar quando olhar para o meu perfil. E muito provavelmente são essas palavras que ele está procurando. A coluna do lado direito ela é menos importante, ela é um pouquinho menos importante que a primeira, mas ela mostra um pouquinho do profissional, o que eles podem esperar um pouquinho além do profissional do desenvolvedor de front-end. Beleza? Era isso que eu tinha para essa aula. Nessa aula nós falamos sobre a lista de conhecimentos técnicos, que nós aprendemos a categorizar os conhecimentos técnicos por tópicos, por assuntos distintos, e também que o primeiro tópico ele é abrangente e tem o nome da sua área de atuação. A sua primeira categoria tem o nome da sua área de atuação. Beleza? Como você deve imaginar, a atividade para essa aula é que você escreva a seção, o que você faz do seu CV Plus. E aí eu quero que você desenvolva a sua lista de conhecimentos técnicos organizadas por categoria, considerando o que nós acabamos de falar. Beleza? Na próxima aula nós vamos falar sobre o que você fez. E aí nós saímos um pouquinho do momento atual e nós vamos começar a entrar um pouquinho no percurso que você percorreu, no seu caminho para se tornar o profissional que você é hoje. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.